Olá, boa noite. Paz do Senhor Jesus. Hoje, voltando à nossa aula, glória a Deus. Hoje, dia 6 de abril, já estamos a 6 de abril, como o tempo passa. E vamos estar continuando a aula da semana passada, dos temperamentos transformados. Glória a Deus. E hoje vamos estar falando sobre Paulo colérico. Se você já tiver sua apostila aí, quiser acompanhando com a gente, é melhor para acompanhar com a apostila. E vamos estar falando sobre esse personagem tão polêmico, abençoador, abençoado. Realmente, Paulo, ele fez muitas coisas e Deus usou ele de maneira poderosa. Glória a Deus. Vamos estar orando para começar essa aula, para que o Espírito Santo nos conduza, para que eu possa estar transmitindo o que está no coração do Senhor para cada um de vocês. Amém? Glória a Deus, irmão Roger, a paz do Senhor Jesus. Vamos estar então em oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, quero estar te agradecendo por mais essa aula ao vivo que o Senhor nos concede, nos dá a graça de nos conceder e permitir tê-la. Eu te agradeço, Senhor, por cada um que está vindo ver essa aula, está presenciando essa aula agora neste momento, e que teu Santo Espírito possa estar conduzindo para que eu possa estar passando o que está no seu coração para todos que estão assistindo essa aula. Que todos possam estar recebendo o que está no teu coração e que todos possam ter o seu temperamento transformado pelo teu Espírito Santo. Obrigada, Pai, por cada um, Pai, que está fazendo o curso, que está assistindo às aulas e está se envolvendo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos estar iniciando essa aula. Vamos falar sobre Paulo, que é um dos temperamentos coléricos. Paulo era o colérico. Realmente, vamos ver o que é isso, né? Colérico é uma pessoa brava. Paz, Senhor, querida. Tudo bom, Jaqueline? Glória a Deus. Bem-vinda, amada. Então, realmente, Paulo era uma pessoa colérica. E vamos ver isso, a parte que ele ainda não era transformado pelo Espírito Santo, que está em Atos, capítulo 7, de 51 a 60. Vamos estar acompanhando aqui, 51 a 60. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, e ouvindo vós, sempre resistiu o Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais, ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora fostes traidores e homicida. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos não aguardastes. E ouvindo eles isto enfureceram-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, Estevão, estamos falando sobre Estevão, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam-se os ouvidos e arremeteram unânimes contra eles. Então, expulsando da cidade, apedrejavam, e as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhe pôs esse pecado, e tendo dito isto, adormeceu. Glória a Deus. Então, aqui, Paulo estava presente ao apedrejamento de Estevão. Realmente, quando a gente é colérico e não está, não recebeu Jesus como Salvador, não teve a transformação de Deus na sua vida, o colérico ele tende a ser cruel, uma pessoa que não é uma pessoa que tem a compaixão, uma pessoa que se compadece, né? Então, o colérico não se compadece. Então, Paulo tinha isso muito forte na vida dele. Essa coisa de crueldade, de não se importar, de a religião acima de tudo,
o que era mais importante era a religião, não era a vida das pessoas, era a religiosidade dele e tudo que ele tinha aprendido como fariseu. Então ele achava que tinha que fazer isso mesmo, que tinha que matar, apedrejar, prender e tudo mais, né? Então vamos ver mais uma parte de Paulo. E aí ele começou a perseguição contra a igreja. Então ele recebeu autoridade, como está escrito em Atos 26:10, né? Que ele recebeu autoridade para prender as pessoas. Paz do Senhor, irmão Cineia, glória a Deus, está conosco no curso. Então, realmente, Paulo começou a perseguir. Então, essa parte do colérico é muito forte, porque o colérico ele acaba extrapolando, ele não pensa nas consequências, ele vai fazendo porque ele acha certo e acabou. Eu acho certo e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e não tem compaixão, não tem aquele amor, não tem aquela de ver o outro lado. Então, o colérico ele é muito assim. Então, ele pega a coisa e vai, abaixa a cabeça e vai, e ele não pensa nas consequências do que ele está fazendo. Então, Paulo, ele agia assim. Então, ele começou, não, tem que perseguir, tem que matar. Olá, paz, querida, bem-vinda, Carol, glória a Deus. Então, a gente vê essa parte de Paulo, e como era terrível o temperamento dele. E como Paulo realmente, com a coleriquice dele, ele acabava fazendo coisas terríveis. E aí, lá em Atos, né, capítulo... E Paulo continuou, né? E aí foi, em Atos 9, de 1 e 2, vamos estar lendo, Paulo continuou fazendo isso tudo contra a igreja. E aí Paulo, respirando ainda ameaças, no versículo 1 e 2, e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse com alguns daquela seita, quer dizer, quer mulheres, os conduziu de preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Então, Deus viu que Paulo, no temperamento dele, Jesus viu que no temperamento dele ser colérico, ele achava que ele estava crendo era o certo, que ele fazia era o certo, que ele achava que aquilo tudo estava agradando a Deus. Jesus tocou a Paulo quando ele estava no caminho a Damasco e se revelou a ele. E aí Paulo caiu por terra. Ele viu aquela grande luz e Jesus falou: Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí começou a transformação desse colérico que colocava que o que ele fazia, a forma que ele agia, ele achava que era certo e não queria saber de ninguém, ele ia em frente. O cristão colérico geralmente tem dificuldade em demonstrar compaixão e língua ferina. Então fala que mesmo a pessoa às vezes vindo para Jesus, ela ainda não foi transformada. Porque mesmo a pessoa sendo colérica, quando for de Jesus a pessoa é transformada. Não. Todos os temperamentos, pode ser qualquer um, né, dos 4, a gente precisa passar por um processo de transformação. Então, Paulo, ele começou também esse processo de transformação. Jesus tocou a vida dele na estrada de Damasco, ele ficou cego e aí ele começou a depender de Deus. E essa dependência começou um processo de santificação, um processo de transformação da vida de Paulo, como é em todos os temperamentos. Então, todos os temperamentos passam por esse processo de Deus. Então, ele tinha dificuldade de demonstrar compaixão. Paulo tinha uma língua ferina. O que é uma língua ferina? Fala e acabou, né? Vai falando, tipo desabafando, vai falando. Depois que falou tudo, ele vai pensar, poxa, eu falei isso. Mas bem depois isso. Mas no momento ele vai falando. Então o colérico tem essa tendência de falar o que vem na veneta, e vai falando, e assim era Paulo. Em geral, é fácil saber quando o colérico está cheio do Espírito Santo. Sabe como? Quando a sua linguagem está temperada,
de bondade e motivada pela graça do Espírito Santo. Paz do Senhor, irmã Carmen Lúcia. Paz do Senhor, amada. Então, o colérico, quando ele é uma pessoa que está sendo transformada por Deus, ele começa a ser bondoso, ele começa a falar de palavras amáveis, ele começa a estudar o que ele fala, ele não vai falando tudo que vem na cabeça, tudo que ele tem vontade. Então ele vai entendendo que as pessoas se machucam, que as pessoas são frágeis, são sensíveis e que não é tudo que ele pode falar. Então o colérico transformado pelo Espírito Santo, ele começa a ser uma pessoa bondosa. Então realmente é o que aconteceu com Paulo. Então se você for lendo Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 9, tu vai vendo o que Deus fez na vida desse homem colérico e o que Deus vai fazer daqui por diante. Amém? Bom, isso é quase tudo que sabemos das atividades de Paulo. Agora vamos identificar o temperamento dele de uma maneira mais profunda. Bom, e ele começou a ser transformado por Deus, como eu falei. Então, esse homem colérico, Paulo, começou a ser um líder zeloso e ativo. Então, uma das qualidades do colérico é ser líder. Então, ele lidera. Então, ele pode liderar tanto para o bem como para o mal. O colérico lidera, ele é um líder. Então, ele está sempre indo à frente. Então, se é na escola, na faculdade, no trabalho, onde ele for, ele puxa a galera, né? Ele fala, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele é uma pessoa muito motivadora. Só que acontece, quando o Espírito Santo começa a transformar o colérico, ele começa a se tornar um líder zeloso e ativo. Quer dizer, ele zela por todos que ele está liderando. Então, todas as pessoas que estão abaixo dele, ele começa a cuidar, começa a tentar ajudar, começa a motivar. E essa é uma tendência forte do colérico. Glória a Deus. E é o que aconteceu na vida de Paulo. Bom, o colérico também, ele é muito zangado, né? Ele é uma pessoa que se zanga facilmente, fica bravo facilmente, fica com raiva, e ele também acabava nisso ficando, né, amargurado, né? Então, o que acontece? Ele se zangava, achava ruim, o colérico se acha, ele se zanga, né? Ele começa a achar ruim isso, achar ruim aquilo, não gostou do jeito que você falou, não gostou do jeito que você disse. E aí ele começa nisso a magoar as pessoas. E aí quando ele recebe de volta, porque ele acaba recebendo de volta o que ele faz, e ele fica amargurado, fica entristecido. E aí o que aconteceu com Paulo? Naquela coleriquice dele que ainda não foi transformado totalmente, nos primeiros capítulos de Atos, ele começou a receber muita ameaça de morte, porque ele começou a falar de Jesus de uma forma assim, atacando as pessoas e não medindo as palavras, e foi falando, né? Quem lembra também do caso lá, que ele foi falando, e aí ele começou a receber muitas ameaças de morte, porque ele falava demais, ele falava com muita impetuosidade. O colérico é assim. Então, o colérico é uma pessoa que Deus usa de maneira poderosa. Ai, minha filha Karina, glória a Deus, bem-vinda, filha, né? Ela fala que ela também tem um Paulo na vida dela, eu creio. Então, o colérico, ele é assim, ele vai, sabe, indo, e ele é muito impetuoso no que ele faz, ele sempre é muito impetuoso. E ele acaba indo, ele não, tipo, peraí, se eu for, eu vou acabar me dando mal, então eu vou devagarinho, né? Não, ele vai que vai. Ele tá certo, ponto final, e vai. E assim, Paulo agia dessa mesma forma. E às vezes ele é uma pessoa muito determinada. E às vezes as pessoas olham, né, para essa pessoa que é colérica e falam assim, nossa, como essa pessoa é cabeça dura. E realmente o colérico acaba sendo intitulado como uma pessoa cabeça dura, porque ele defende muito as ideias dele. Então ele defende muito o que ele pensa, o que ele acha, o que ele entende que é certo, e ele às vezes não aceita o que você fala. Então você tem que ter muita paciência com uma pessoa colérica, né? Se você vive com uma pessoa colérica, que convive com ela,
Você tem que orar muito para que Deus o transforme. E foi o que aconteceu com Paulo. Aos poucos, se você for lendo Atos dos Apóstolos, ele foi sendo transformado por Deus, e transformado. Então, realmente, quando uma pessoa que tem esse temperamento forte, o colérico, a gente fala que ele tem temperamento forte. Se você for conforme ele vai buscando a Deus, ele vai se tornando uma pessoa maleável, uma pessoa que escuta, uma pessoa que entende, porque Deus vai fazendo obra na vida dele. Todos os temperamentos, os 4, Deus usa para a glória e honra do Senhor, porque foi Deus que criou. Foi Deus que colocou esses temperamentos no ser humano. E usou tudo, ele ajunta os 4 para que a gente possa andar em conjunto e não achar que ninguém é uma ilha. Ninguém é uma ilha, nenhum ser humano pode viver sozinho. Então a gente precisa um do outro. E geralmente os melhores casamentos é quando tem aquele equilíbrio, né? Um é muito, né? Vai, e o outro vai mais devagar. Então um vai equilibrando o outro. Então Deus usa isso para a glória do Senhor. Deus não vai apagar o temperamento de ninguém. Ele vai transformá-lo como uma joia que Deus pega nas mãos e vai lapidando. Deus transforma os temperamentos para a glória dele. Porque, como eu falei, foi Deus que criou, para que tudo fosse para a glória de Deus. Agora vamos ver a transformação de Paulo, como eu já estava falando, né? Ele começou a transformação dele lá na estrada de Damasco. Essa transformação começa a partir do versículo 3, de 3 até o 9. E ali foi aquele homem falar com Paulo. E indo pelo caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente a cercou o resplendor da luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, se você for lendo esse capítulo todo, Deus usou a vida de Ananias, e Ananias foi lá falar com Paulo, amando de Deus, né? Deus mandou, Jesus falou com ele, com Ananias morrendo de medo, porque sabia o que Paulo foi fazer naquela cidade, que ia prender, mandar matar os cristãos. E aí Deus falou com ele que aquele vaso ia ser um vaso de bênção nas mãos de Deus. Claro, ele ia sofrer bastante, mas ia ser um vaso de bênção nas mãos de Deus. E Ananias foi e orou por Paulo, né? Antes era Saulo. Até isso Deus transformou a vida de Paulo, né? Antigamente ele se chamava Saulo. E aí Deus mudou o nome para Paulo, para que toda a história do passado dele fosse apagada e ele começasse a viver uma nova vida com Deus. Era isso que Deus fazia na vida das pessoas e ainda faz até hoje. Deus quer apagar todo o nosso passado e nos dar uma nova vida para a glória e honra do Senhor. Amém? Ira transformada em amor. Então, o colérico, ele tem a tendência de ser iracundo, se ira facilmente, né? Logo fica bravo, logo fica nervoso, nervosa e explode que nem um vulcão, né? Geralmente o colérico, ele é assim, ele é muito, né? Ele vai explodindo e ele não consegue se conter muito. Mas Deus transforma o colérico, glória a Deus por isso, e transforma em amor. Começa realmente a ponderar as palavras, começa a não explodir tanto, começa a ser uma pessoa muito abençoada. Glória a Deus. Em Romanos 9, de 1 a 3, vamos estar lendo lá também. Nesse curso você vai